Christopher Nolan finalmente ganhou o tão merecido Oscar de melhor filme e melhor diretor. Eu não acredito. E como homenagem a esse grande diretor que eu adoro, hoje estou aqui para fazer um ranking de todos os filmes que ele fez até Oppenheimer, no qual ele ganhou o Oscar. Ah, e só uma coisa, tá? Esse ranking é do pior ao melhor, mas eu não acho nenhum filme dele ruim. Claro, tem uns que se sobressaem em relação a outros, mas filme ruim, eu pelo menos acho que não tem nenhum. Até porque filme não é só roteiro, gente. Por mais que um filme tenha um roteiro ruim, tem que levar também em conta o todo. A produção, o quão bem dirigido ele é, vários aspectos. Não é só roteiro não, tá, gente? Esquece isso. Então, bora seguir logo com o ranking. Em último lugar, eu coloco um dos mais recentes trabalhos dele, que é Tenet. Que, cara, eu vi no cinema na época que lançou. Fantástico. Foi no meio da pandemia, eu vi no cinema. Acredite se puder, mas, cara, efeitos visuais. Provavelmente o melhor trabalho de efeitos visuais da carreira do Nolan. A trilha sonora é fantástica, com temas que vão direto e outros que é uma repetição de temas anteriores, só que de trás pra frente. Então, cara, é, em termos técnicos, esse filme é muito bem feito. Mas os problemas pra mim são o roteiro, que traz muitos conceitos científicos, mas eu não consigo entender nenhum deles. E isso eu acho um problema, porque ele já fez filmes de ficção científica antes, que é o caso de A Origem e Interestelar. Só que lá eu consegui entender os conceitos científicos que ele quis trazer. Aqui eu fiquei boiando. O grosso da história eu consegui entender. Mas os conceitos científicos que ele traz de entropia, de reversão temporal, etc., eu pesquiso toda hora no YouTube e eu não consigo entender ainda. E além disso, a história é meio genericona, parece um 007 feito de qualquer jeito. E também o trabalho de som do filme é bem qualquer coisa. Tem uns diálogos que, se você assiste no original sem legenda, você não entende o que o pessoal fala. E o trabalho de pancada, por exemplo, não dá o impacto que deveria. Então, por isso, eu coloco ele em último lugar. Em 11º, eu coloco o mais controverso, que é o que o pessoal normalmente deixa em último, que é o Insônia, que tem uma história muito interessante. Tem um elenco estrelado, que é o Robin Williams e o Al Pacino. E é o primeiro grande filme de estúdio do Nolan. Tem várias qualidades. Porém, eu deixo ele entre os últimos porque, primeiro, a história não parece a de um filme do Nolan. E isso tem um motivo, porque foi o único roteiro que ele não escreveu desses aqui. E também tem um fator que muita gente já falou, que ironicamente o filme se chama Insônia e o filme dá sono. Então por isso eu deixo entre os últimos. E tem o fator de ser um remake de um filme lá da Escandinávia, por aí. E não precisava de remake, né? Isso daí é Hollywood querendo fazer remake porque sim. Mas enfim, ainda é um bom filme na minha opinião. Em 10º eu coloco Following, que é o primeiro filme feito pelo Christopher Nolan, que eu assisti inclusive no YouTube porque tá disponível. E cara, vantagens desse filme. Primeiro, ele é curto, ele entende que ele não tem não tem conteúdo pra tipo 2 horas e meia, que é o que o Nolan geralmente faz de duração pros filmes dele. E ele também entende que ele é um filme barato e ele tem estratégias muito boas para tentar esconder esse orçamento baixo. Por exemplo, a fotografia, que é 100% em preto e branco. E além disso, o uso de um martelo como arma ao invés de uma pistola. Isso tudo entregaria que é um filme relativamente barato. Porém, o que eu acho ruim nesse filme é que ele é meio esquecível. Tanto que se você for olhar todos os filmes do Nolan que ele fez desde então, esse daqui é pouquíssimo lembrado, porque ninguém assistiu.
Mas ainda assim eu acho um filme interessante, apesar de ser, na minha opinião, um dos menos memoráveis que ele fez na carreira. Em nono lugar, eu coloco Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge. E eu fiquei em dúvida entre ele e o Batman Begins nessa posição, mas eu deixo aqui o Cavaleiro das Trevas Ressurge, que é o último filme da grandiosíssima trilogia dele, que pra mim era a melhor trilogia até o Guardiões da Galáxia. E, cara, assim, ele mantém o padrão de qualidade da trilogia. O elenco é muito bom. O encerramento que eles dão é interessante. Eu não gosto tanto da parada de mostrar que o Bruce Wayne estava vivo de fato, mas é interessante. E é isso, tem excelentes efeitos práticos. Aquela cena do avião é maravilhosa. E é isso. Mas de defeitos, eu já falei, né, desse detalhe do final. Eu também não gosto da revelação do vilão, que tipo não tem nada a ver. E o vilão era pra ser o Bane. Tem o problema de áudio também, né? Porque se você assiste no original, às vezes fica difícil entender o que o Tom Hardy tá falando. E quando a Talia al Ghul se revela a vilã, não é spoiler porque lançou tipo há 12 anos atrás. Cara, é uma vilã bem ruinzinha, hein? E o jeito como ela morre, a atuação é uma bosta. Mas enfim, é um filme que eu ainda consigo me divertir. Aqui, em oitavo lugar, os filmes começam a não ser mais tão problemáticos, na minha opinião. E então, bora pro oitavo, que é Batman Begins. Que é o primeiro filme da trilogia do Batman. Que é sensacional. É o melhor filme de origem do personagem até hoje. O The Batman não é origem, tá, gente? Origem tem que ser a formação do personagem, as motivações dele, tudo. Tem que ser um pacote completo. E Batman Begins, pra mim, é o melhor filme de origem do Batman e talvez o melhor filme de origem de super-herói de todos os tempos. Eu tô entre ele e o Homem-Aranha do Sam Raimi. A fotografia também é sensacional, dá um tom realmente de um filme mais sombrio, que era o que o personagem estava precisando depois daquele Batman e Robin do Joel Schumacher. E é o filme que trouxe de volta o Batman às telonas, então ele tem um mérito gigantesco. Defeitos. Talvez o único grande defeito que eu veja são as cenas de luta que envelheceram pessimamente mal. Se você assiste hoje em dia, dá uma vergonha. Porque é muito tremida as cenas de luta, velho. E ele fica lutando com os cotovelos, não faz muito sentido não. Mas mesmo assim é um filme muito legal, muito divertido. Os vilões são bons, a motivação do personagem é boa. Tudo, velho, é tudo muito bom. A única coisa que me estranha um pouco é que no filme seguinte, o caso romântico do Bruce Wayne muda de atriz, de repente. Eu sei que teve treta entre a atriz e o estúdio, mas de todo jeito ainda é um negócio que estranha. Mas enfim, fazer o quê? Ô, porcaria de tela. Em sétimo eu coloco O Grande Truque, que é outro que acaba não sendo tão lembrado assim, mas que ainda assim é sensacional. O elenco é muito bom, tem Michael Caine, Hugh Jackman, Christian Bale, Scarlett Johansson, e é muito bom. E tem uma questão que é muito relevante, que é de rivalidade entre artistas, porque é uma coisa que acontece muito hoje em dia. E nesse caso, rivalidade de artistas que leva até mesmo à morte. Então é um negócio muito pesado, é um discurso extremamente relevante, traz um pouco dos conceitos de mágica da década, essa é boa, do final do século XIX, início do século XX, que é muito interessante, não tem mais tanto assim hoje em dia. E tem o Nikola Tesla, né, que é feito pelo David Bowie, sensacional. E de problemas eu não vejo tantos problemas assim não, na verdade. É mais porque eu prefiro os outros mesmo. E também porque eu só vi uma vez, esses outros eu vi várias vezes. E eu não lembro tanto do filme, ele não tá tão fresco assim na minha memória. Mas mesmo assim, o filme é sensacional, o plot twist é maravilhoso. E é isso, assistam O Grande Truque se vocês não viram. Em sexto, agora começa a polêmica. O sexto e o quarto são polêmicos para muita gente. Em sexto eu coloco Dunkirk, que como filme de guerra é uma experiência sensacional.
Tem cenas muito bem filmadas. A montagem, eu já vi muita gente falando mal, dizendo que o corte entre momentos não funcionou. Pra mim, é o que salva o filme, porque se você acompanhasse cada momento isoladamente, não ia funcionar. Mas como ele vai entrecortando e vai construindo uma tensão muito grande, principalmente com o apoio da trilha sonora, pra mim acaba funcionando muito. E foi o filme que me fez conhecer esse caso de Dunkirk, que muita gente provavelmente não conhecia até esse filme. O único defeito mesmo que eu acho desse filme é que ele não tem uma conexão emocional muito grande com o público. Isso aconteceu também com o Tenet, que o elenco não é, assim, tão grandes coisas. Mas aqui o Dunkirk também, no elenco, você não se apega a ninguém. Então, nesse caso de conexão emocional, fica realmente complicado se investir no filme. Mas ainda assim, ele é muito bem realizado. Em quinto lugar, porcaria. Em quinto lugar, eu coloco Interstellar, que é provavelmente o filme mais amado dentro do meu círculo social, mas que eu vejo defeitos nele. Vamos lá. Os efeitos visuais desse filme são maravilhosos, é impressionante como o Nolan recria o espaço de forma maravilhosa. As atuações são muito boas, principalmente do Matthew McConaughey, quando ele chora assistindo o vídeo da filha. Nossa Senhora! Ô, porcaria. E tem também a questão de fidelidade científica, que é uma coisa que o Nolan adora trazer nos filmes dele. E aqui ele traz, e cara, fica sensacional. Tanto que eu não sei se vocês sabem, mas as cenas de buraco negro feitas pro filme são tão bem feitas e tão realistas que tem universidades de física que usam as cenas do filme para estudar conceitos de física e de buraco negro na vida real. Isso é fantástico. Ô, tela. Mas por que eu não coloco ele tão acima? E por que ele não é meu favorito que nem para outras pessoas? Dois aspectos. Primeiro, o final. Não, é meio né? E além disso, ele conecta com uma outra coisa que pra mim não tem nada a ver, que é aquela questão de o amor transcende o tempo e o espaço. E eles tentam trazer isso para um filme que tenta ser científico o tempo todo e fica muito brega. E além disso, tem um segundo fator que muita gente fala que é um defeito constante no Nolan, que é diálogos expositivos, que aqui realmente não precisava, principalmente quando você leva em conta que os personagens principais são astronautas formados e eles deveriam conhecer os conceitos que são apresentados no filme. Então fica meio estranho realmente, mas ainda assim é um filme que eu gosto bastante, um dos melhores do Nolan, e é isso. A partir desse quarto lugar, pra mim, são filmes perfeitos. Perfeitos, eu não mudaria nada neles. Então, em quarto lugar, eu trago justamente o vencedor do Oscar, o que trouxe o Oscar pro Nolan, que é Oppenheimer. Filme que ele vem ensaiando, porcaria, vem ensaiando desde Interestelar, porque Interestelar ele trouxe os conceitos, os estudos do Oppenheimer para trabalhar no filme. No Dunkirk ele já fez um filme de Segunda Guerra, pronunciando que ele poderia fazer mais. E o Tenet ele traz o nome do Oppenheimer no filme. Então tudo indicava que ele estava seguindo por esse caminho para fazer esse filme. E realmente é maravilhoso. A direção é fantástica. As 3 horas, por mais que sejam penosas para algumas pessoas, se você assiste no cinema, você não cansa de jeito nenhum. O jeito como o filme é filmado em IMAX, com cenas coloridas e preto e branco, são sensacionais. Tem provavelmente o melhor trabalho de elenco do Nolan até hoje. Tanto que o Robert Downey Jr. e o Cillian Murphy ganharam o Oscar de melhor ator e ator coadjuvante. Não nessa ordem. Mas, cara, é sensacional o elenco desse filme. E defeitos eu não vejo nenhum. Eu só não botei mais acima, justamente porque ele é um filme que não me diverte tanto quanto os outros. Ele é um pouco mais cansativo, você tem que estar mais investido nele para conseguir assistir. Só por isso mesmo, porque eu acho esse filme maravilhoso. Em terceiro eu coloco um dos melhores filmes dele, que é
Amnésia. Um dos primeiros filmes dele. E, cara, sensacional. Eu fiquei em dúvida, mais ou menos, se no terceiro eu colocava Amnésia ou Oppenheimer. Mas eu decidi botar Amnésia. Por quê? A genialidade do roteiro desse filme é sensacional. Um filme que acontece de trás pra frente e que vai conectando os pontos num segmento colorido, eu já falei, que vai de trás pra frente, e segmentos em preto e branco que acontece de ordem linear. E eles vão se entrecortando e quando chega no final tudo se conecta e tudo faz sentido. O trabalho de elenco também é sensacional. E apesar de ser um filme barato, ele é muito bem realizado, muito bem conduzido. Então, Amnésia é genial. Talvez, se parar para analisar friamente, seja o melhor filme do Nolan. Mas não tá no meu top 1, justamente porque eu não tenho uma conexão emocional tão grande quanto os dois primeiros colocados. Tanto que eu já fiz vídeos sobre eles. Mas enfim, Amnésia é maravilhoso. Em segundo eu coloco A Origem, que dos filmes de ficção científica do Nolan é disparado meu favorito. As cenas de efeitos visuais aqui, ele já mostra como ele é extremamente talentoso. O conceito é extremamente criativo, desse de você invadir sonhos, pegar informações do subconsciente. Eu acho uma trama de espionagem muito melhor do que a do Tenet. Então é um filme maravilhoso. Tem a questão dos diálogos expositivos? Tem, mas pra mim aqui pelo menos faz sentido, porque a gente tem uma personagem que não conhece nada do universo e é um personagem orelha do filme. Então pra mim faz muito mais sentido do que no Interestelar. Tudo bem que o elenco não é assim tão grandes coisas, a carga emocional do filme fica realmente, porcaria. A carga emocional fica mais com o Leonardo DiCaprio, mas ainda assim é um filme que funciona demais. E quem fala que esse filme é superestimado, pra mim é balela, tá? Você pode gostar ou não à vontade, mas pra mim esse filme é maravilhoso. E em primeiro lugar, acho que todo mundo sabe o favorito da maioria, que é Batman Cavaleiro das Trevas, melhor filme de herói de todos os tempos. Tem a questão das cenas de luta mal coreografadas? Tem, mas pelo menos tem cenas de ação melhores. Efeitos visuais sensacionais, um elenco maravilhoso, potencializado em relação ao filme anterior. E tem o Coringa do Heath Ledger, que não tem nem o que discutir, né? Então, tá aí o meu filme favorito do Nolan. Mas enfim, galera, esse foi o ranking. Espero que tenham gostado, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. E eu vou deixar aqui na descrição os meus vídeos sobre Batman Cavaleiro das Trevas, A Origem, Dunkirk e Oppenheimer, que foram os filmes que eu fiz vídeo. Mas enfim, tamo junto e até a próxima. Ô, porcaria. Tchau, tchau, galera. Eita tela. Tchau, pessoal.